Deputado Sérgio Majeski, você foi o único que atravessou esse mar de protesto contra quem tinha mandato, né, cara? Saiu por cima. Então, hoje, você é fórmula para muita coisa nesse estado, né? Porque eu vejo você com condições de disputar uma prefeitura de Vitória, sabe? Vejo essa coisa e acho até conforme for os resultados do governo do Casagrande, ele poder ter também que solicitar você para segurar a barra dele, se ele não der certo. Mas eu gostaria de conversar contigo a respeito do governador Paulo Artung, que vai até 31. Se ele está nessa situação tão adversa, eu acho que ele não tem salvação. Muito foi o deputado que o colocou nessa condição como um líder de oposição. A Assembleia era toda dominada com ele. Teve alguns momentos diferentes com Euclério Sampaio, mas contigo foi em cima, não é? Você tem uma grande participação nesse momento delicado que vive o Paulo. Então, eu gostaria que você me dissesse como foi essa trajetória sua sozinho em cima do Paulo. Como é que foi isso? Conta para nós. Primeiro, Rogério, obrigado pelo convite de estar aqui conversando mais uma vez com você, é sempre um prazer. Esses 4 anos, ou quase 4 anos de mandato, né, tendo o governador Paulo Artung à frente da Executiva Estadual e com um domínio amplo sobre a Assembleia Legislativa, foram 4 anos muito difíceis, assim, muito difícil mesmo, porque você está sozinho o tempo inteiro com aquela sensação de que você está remando contra a maré, levando pancada por tudo quanto é lado, tendo que observar e estar muito atento ao jogo, aquilo que as pessoas estão fazendo para te desqualificar, para te menosprezar, para te destruir mesmo. Então, assim, foi O episódio do vice recorrente a essa hora que você está falando. Então foi realmente muito complicado. Agora, assim, ao contrário do que às vezes muita gente imagina, né? Porque quando você fala em oposição no Brasil, muitas vezes a oposição ela existe só para espizinhar, né? Assim, ela não tem uma proposta melhor, ela quer estar no seu lugar. Não é o meu caso, assim, a minha oposição ao governo Artung foi uma oposição qualificada, muito bem fundamentada, propositiva, né? Eu jamais critiquei por criticar, ou jamais denunciei sem indícios ou provas consideráveis. E o Artung tentou montar uma farsa, na verdade, né? Assim, vender através de um marketing, né? De uma publicidade paga com o dinheiro do povo, a imagem do grande gestor, sobretudo do Espírito Santo para fora, né? Enquanto aqui a situação era muito grave. Então, assim, tudo que eu fiz foi tentar mostrar à sociedade qual era a realidade do Estado do Espírito Santo. Qual era a realidade da educação, principalmente, mas também da saúde, da segurança. Porque se você observa, e quando eu falo que o governo do Artung foi um governo, em grande parte, foi uma farsa, foi um governo montado em cima do marketing, é só ver o que é o legado dele. Ele está deixando o governo, e qual o legado dele para a saúde, educação e segurança? No caso da educação, 41 escolas fechadas, num estado que tem 61 mil jovens fora da escola e é o segundo estado que mais mata jovens de 12 a 19 anos. Esse é o legado que nós temos, né, na educação. Fechou quase mais de 130 escolas, tiveram turno noturno fechado, quer dizer, expulsou o aluno da escola, fazendo um marketing do projeto Escola Viva ao mesmo tempo, para tapear essa realidade. Visitei 255 escolas do estado, gostaria de registrar, sei muito bem do que estou falando. No caso da segurança, olha o que é a segurança pública no estado do Espírito Santo. Para além daquela questão da greve, que foi o ápice dessa crise na segurança pública,
olha como o Estado, como o governo entrega o Estado, com a Polícia Civil e a Polícia Militar sucateada, 40% de déficit no efetivo da Civil, fora as delegacias sucateadas, 12% a menos de PMs em relação ao começo do seu governo, com a polícia também sucateada e extremamente insatisfeita em função da perseguição que a Polícia Militar passou a sofrer a partir de 2017. A saúde é a mesma situação, está o caos, essa terceirização dos hospitais, o exemplo maior talvez seja o Hospital Infantil de Vila Velha, com o aumento da mortandade de crianças, né, de recém-nascidos. A situação é deplorável. Então, assim, é um legado triste, né? Então, assim, o governo Hartung, ele foi em grande parte, ele tentou vender a imagem do grande gestor, daquele que fazia, acontecia, do Espírito Santo como uma ilha de prosperidade em meio a um Pantanal que era o restante do Brasil, e quando na realidade não é nada disso. E a população, ela sente isso, ela sabe do que eu estou falando, ela sabe que eu estou falando a verdade. Então, em momento nenhum, durante esses 4 anos, tudo aquilo que eu critiquei, que eu denunciei, que eu investiguei, que eu propus, que eu cobrei, nada foi para espizinhar a pessoa de Paulo Hartung. Foi tudo em nome da sociedade capixaba e fazendo o meu papel de fiscalizador e legislador, né? Então, assim, eu acho que eu contribuí no sentido de mostrar à sociedade o que era esse Estado e o que era esse governo e o quanto havia de um marketing montado em cima de um governo, né, de um ídolo de pés de barro que foi o que está sendo ainda o governo Hartung. Bom, mas você também bateu nos deferimentos fiscais, você bateu pesado. A própria Assembleia tomou uma atitude terrível, fez lá, tornou aquilo segredo de justiça, né? Ninguém sabe para onde foi esse dinheiro, muito embora o deputado sabe, eu também sei para onde foi esse dinheiro. Aracruz, que hoje mudou de nome, né? Aquele bandido que mudou de nome, e aí CST, que também mudou de nome, né? E aí você vê também, Samarco, temos essa crise da Samarco aí, que é terrível, né? Tudo isso ele levou um jeitinho. Agora, os deferimentos fiscais ficou fechado, porque esse dinheiro foi para essas empresas que sequer pagam ICMS, e receberam ICMS, que é isso. Então, essa questão fiscal, ela é uma caixa preta aqui no Estado, porque lá em 2015, o governo, através do líder do governo naquela época, envia para a Assembleia um projeto de lei para retirar, na verdade era uma PEC, né, para retirar o artigo 145 da Constituição Estadual. Artigo esse que previa que o governo, passados 180 dias após o término do ano fiscal, havia de tornar público para quem, quanto e por que concedia benefícios fiscais. Olha que os governos já não cumpriam isso, mas você tirou o artifício legal que existia para você cobrar isso do governo até perante a justiça. Foi excluído, quer dizer, e nem foi substituído. Por isso costumamos dizer que a Constituição Estadual ela tem uma anomalia, né? Ela pula do artigo 144 para o 146. Depois, o governo aprovou aqueles projetos de lei do Compete, do Investe. Claro que existem coisas boas nesses programas em termos de atrativo, mas o governo enxertou aquilo com uma série de jabutis, como a gente costuma dizer, quando um projeto de lei tem escondido ali várias coisas que não têm a ver com o projeto principal, tornando legal ilegalidades cometidas por Hartung nos governos anteriores dele, né? E depois disso, o governo fez 2 refis aqui no Estado, né? Teve vários outros projetos de concessão de benefícios fiscais para A, B ou C, para determinado segmento. Quer dizer, os incentivos fiscais, os benefícios fiscais, eles são importantes, eles são um instrumento importante que as administrações, tanto em nível estadual, quanto federal, quanto municipal, precisa ter. Agora, não pode ser feito de uma forma aleatória e sem explicar os motivos disso. Então, se eu concedo benefício fiscal à sua empresa,
tem que ter a contrapartida. Eu estou concedendo porque vai gerar tantos empregos, porque vai trazer benefício em termos de tecnologia, porque vai atrair outros setores, enfim. Não pode se conceder benefício fiscal sem uma justificativa clara e mais, sem citar claramente a repercussão financeira disso, que normalmente projetos de lei foram aprovados na Assembleia Legislativa de uma forma até ilegal, porque você não pode dizer que você está concedendo benefício sem dizer qual é a repercussão financeira disso. E muitas vezes nós cobramos disso e ainda assim projetos foram aprovados. Então, o que não faltou para nós foi trabalho. E claro que muitas vezes a gente não conseguiu, né, dar conta de fiscalizar tudo, de olhar tudo, de denunciar tudo, porque você fazia um trabalho praticamente isolado, né? Então, muitas vezes ficou difícil da gente atuar em outros segmentos, em outros setores, mas continuamos fazendo o possível em nome da sociedade capixaba. Veja, quando você fala, isso é incrível, né? Porque se eles não geram ICMS, por que eles receberam ICMS? Então, uma empresa como aquela de São Paulo, agora a Aracruz já é outra, já está em outro, foi para outro dono, né? Era empregado lá no Rio Grande do Sul. Entende? E esse crédito era um crédito tão fácil que eles negociavam aqui com quem devia ICMS com 50% de deságio, essas coisas todas. Então foi uma farra, foi uma enorme farra que houve no estado do Espírito Santo, no governo Paulo Artung. Eu acho que essa coisa que aconteceu dependeu muito de você. Aliás, você foi uma figura que o Paulo vai guardar por muito tempo. Então, eu tentei fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Uma outra coisa, Rogério, assim, porque o governo Paulo Artung é um governo difícil de você conversar. Então, assim, não há diálogo, assim, as pessoas não estão dispostas ao diálogo. Então, assim, muitas vezes também as coisas não, né, você acaba não tendo outra saída a não ser partir por um confronto maior, porque não existe diálogo, né? No governo dele é tudo de cima para baixo e que as pessoas se calem e aceitem do jeito que ele manda, né? Agora, como é que você conviveu esses anos todos com essa Assembleia, que era um cartório para bater carimbo nas coisas que o Paulo queria? Como é que você viveu? Conta um pouco. Olha, esses bastidores aí dos seus colegas. Foi muito pesado. Foi muito pesado mesmo, porque é muito difícil você... Olha, nos primeiros 2 anos, principalmente, então, assim, era eu fazer uma crítica, ou uma cobrança, ou questionar um projeto, ou questionar o governo, era 4, 5 governistas irem à tribuna para tentar me desqualificar, para tentar me desmoralizar de todas as formas. Mas isso foi só no início, eu acompanhei muito isso. Depois, de repente, eles se convenceram que não era a melhor maneira porque de atingi-lo. Né? Depois passou a ser de uma outra forma. Então, assim, e o governo tentando sempre me isolar de alguma forma. Depois, quando entra o Eric Musso, né, o governo exige que eles me excluam de todas as comissões. Né? Hoje eu não faço parte de nenhuma comissão, porque o governo mandou que os deputados não permitissem que eu ficasse em nenhuma uma das comissões permanentes. Então foi muito difícil, mas assim, a questão é que eu sempre tentei mostrar à sociedade o que eu estava fazendo e sempre assim, um trabalho lá muito solitário, muito isolado, mas sempre com o apoio da sociedade, sempre notando que a sociedade estava apoiando aquilo que eu estava fazendo, que uma parte, ainda que pequena, da sociedade estava acompanhando. Então, Rogério, foram 4 anos muito difíceis mesmo para mim, né? Assim, eu cheguei a adoecer algumas vezes e tal, comecei a ter problema de saúde, porque é uma questão que não para, né? Você fica ligado 24 horas naquilo que está acontecendo. Então, assim, sem poder confiar em ninguém, né? Assim, ali na Assembleia, como é que você ia poder confiar em alguém que estava ali a serviço do Artung? Então, não foi fácil, mas sobrevivi, né? Sobrevivi e eu acho que hoje me sinto um pouco mais preparado para enfrentar essas situações todas e vou continuar nessa luta, sempre colocando aquilo que é de interesse da sociedade em primeiro lugar. Você
solução para muita coisa. Você pode ser candidato a prefeito de Vitória, se eles deixarem, né? Você pode ser até candidato a governador, que você é Quem sabe, né? diferente, Daqui a 4 anos. de acordo com essas coisas que estão acontecendo, e você pode ser muita coisa. E eu acho que será um bom para o Espírito Santo se você se deixarem você chegar até onde você tem qualidade para chegar. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Rogério. Foi muito bom aqui, o jornal te agradece muito. Eu que agradeço, Rogério, mais uma vez, agradeço o Século Diário, agradeço a você, obrigado pelo reconhecimento, e eu vou estar sempre à disposição da sociedade, aquilo que for o melhor para a sociedade, sempre estarei à frente.